Tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Pereira e essa é a aula Freire e Darcy, que integra o módulo 1, Identidades Nacionais, do nosso curso de Pensamento Latino-Americano e Africano, Temas Contemporâneos. Para entender a relevância do Freire e do Darcy, deve-se voltar um pouco no tempo, né? A preocupação do pensamento brasileiro no século XIX estava colocada primordialmente na construção do Estado. Monarquia ou república, centralização ou descentralização, unidade ou separação, definição das fronteiras nacionais. O tema da identidade assumia um lugar secundário nesse período e definitivamente problemático, né? O problema era a dificuldade do pensamento brasileiro em lidar com os contingentes populacionais não brancos, não europeus. Com o avanço das teorias racialistas ao longo do século XIX, o problema só aumentou. Para as vertentes majoritárias do pensamento brasileiro, a população que habitava o território brasileiro definitivamente não poderia constituir um povo. No século XIX e início do XX, houve alguns autores que já haviam se posicionado de forma distinta. O José Bonifácio já havia aceitado que os contingentes que aqui habitavam poderiam se amalgamar, como ele chamava, mas com predomínio do branco, de modo a civilizar e cristianizar indígenas e negros, né? O IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, foi o centro de produção da identidade nacional no período, e aqui o Van Hagen foi fundamental, pois ele tratou da mestiçagem e lançou a ideia das três raças, né, o famoso mito das três raças, como base da Constituição do brasileiro. Mas nele, a mestiçagem ainda tinha por objetivo um branqueamento, né, e a constituição de um povo que ainda surgiria, ainda em formação. E o Van Hagen foi o grande defensor do legado da colonização portuguesa nesse processo. De todo modo, para além de Bonifácios e Van Hagens, né, os Silvios Romero, os Nina Rodrigues hegemonizavam o pensamento brasileiro. E vozes dissonantes como as do Manuel Bonfim ou do Lima Barreto foram silenciadas e esquecidas por décadas, só sendo resgatadas mais para o final do século XX. Isso tudo até o Gilberto Freire, né? Esse filho da aristocracia decadente açucareira do Nordeste foi provavelmente o nosso conservador mais revolucionário. Ainda que com algumas contradições, o Freire assumiu a defesa das contribuições negras e indígenas na formação brasileira e abandonou, de certo modo, o racismo, né? Digo de certo modo porque pode-se dizer que o Freire abandonou explicações biológicas de inferioridade racial, mas continuou considerando o português como o elemento central na formação brasileira, o agente ativo em todo esse processo, né? Mas havia no Freire uma inversão notável. Qual é? O português assumiu aqui, né, esse papel ativo, exatamente por ser um mestiço, por não ser um branco puro. Vejamos como é que é isso. Em Casagrande Senzala, publicado em 1933, e a principal obra do Freire, uma das principais obras do pensamento brasileiro, né? O Freire começou a desenvolver a tese de que o português se diferenciava dos outros europeus por seu hibridismo de origem, mescla de branco, semita e mouro. A rigor, o português não era exatamente um europeu, mas um elemento na fronteira entre Europa e África, entre Ocidente e Oriente. Marcado por sua origem mestiça e bicontinental, por sua plasticidade cultural e por sua adaptabilidade a climas mais quentes, ele demonstraria na colonização brasileira características como mobilidade, miscibilidade e tolerância com indígenas e negros, misturando-se, nas palavras do Freire, gostosamente a todos eles e desenvolvendo com eles relações amorosas, né, sexuais e filiais. Incapaz de afirmar-se por uma pretensa superioridade racial,
e, desse modo, avessa ao racismo, a colonização lusitana teria por características definidoras a expansão do catolicismo e da língua portuguesa. Em lugar de polarizações antitéticas, ela produziria equilíbrios, harmonias, conciliações, como na própria díade Casagrande-Senzala. Ainda que não desprovida de alguma tensão, essa relação Casagrande-Senzala e, de um modo geral, a escravidão lusitana, posteriormente a brasileira, constituiria uma relação superior em comparação com a anglo-saxã, posteriormente norte-americana, né? Desse modo, Freire pode ser caracterizado como um dos intérpretes do Brasil com visão mais positiva da herança ibérica, em oposição à influência anglo-saxã, né? O Freire era um defensor da preservação de valores que, para ele, eram basilares na constituição da brasilidade. Se o Brasil era um caldeirão de raças e de culturas, basicamente português, o indígena e o negro, mas com abertura a outras que viessem se mesclar, isso só era possível devido à miscibilidade do elemento português. Este era o agente ativo e constitutivo de todo aquele processo, o criador de um novo mundo nos trópicos, né? Em suma, o Freire foi um dos primeiros intelectuais brasileiros a defender o caráter positivo da mestiçagem para a formação brasileira, considerando a mestiçagem um elemento enriquecedor, em lugar de um fator de degeneração do povo brasileiro. Foi um dos intelectuais mais brilhantes a afirmar também que temos um passado, e que esse passado seria bom. O Freire foi duramente criticado depois, né? Porque levou sua argumentação até duas consequências. A primeira é que havia harmonia social, equilíbrio na sociedade brasileira. Havia uma democracia social, que para ele era muito mais importante que a democracia política. O que acabou derivando na tese famosíssima, né, da democracia racial, que não foi ele que elaborou exatamente nesses termos, mas que ele abraçou com muito gosto. A segunda consequência da argumentação dele foi o lusotropicalismo, que acabou se tornando ideologia oficial da ditadura salazarista em Portugal, né, do Salazar, e que vai ser tema do nosso próximo módulo. A Escola de Sociologia Paulista e as diferentes vertentes marxistas, né, no Brasil centraram a sua artilharia na visão do Freire da colonização portuguesa e da sociedade brasileira, na própria figura do Freire e em suas posições políticas. Mas é fato que a sua visão do Brasil e do brasileiro, para além de todas as críticas, se tornou muito do modo pelo qual nos acostumamos a nos ver como brasileiros. E levou décadas até que parte do pensamento freiriano pudesse ser absorvido por um pensador de esquerda. Eu falo aqui do Darcy Ribeiro, né? O Darcy merece definitivamente ser lido e relido, e tem sido muito pouco lido. Ele foi mais do que o criador da Universidade de Brasília, do Museu do Índio, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, do Sambódromo, a passarela dos desfiles Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, dos CIEPs, da Casa França Brasil, do Memorial da América Latina, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e por aí vai. Darcy foi muito mais que isso. Darcy foi um dos pensadores mais criativos do Brasil. E a esquerda brasileira definitivamente anda precisando hoje em dia de um pouco de criatividade, né? Ler o Darcy resgata a fé de que o Brasil pode ser viável. O Darcy afirma que o povo brasileiro terá um lugar na civilização do futuro, exatamente por ser mestiço, por ser moreno, e propõe assim um socialismo próprio, o socialismo moreno. Nisso ele se aproxima muito do pensador mexicano José Vasconcelos, que vamos ver no próximo módulo, tá? Tema para mais adiante. O Darcy foi também um dos primeiros brasileiros a se definir como latino-americano, a deixar de virar as costas para os nossos vizinhos, para a nossa região.
E ele se tornou um latino-americano, pode-se dizer, né, a partir do seu exílio em diversos países da região entre 64 e 76. O Darcy era chefe da Casa Civil do governo João Goulart e foi exilado imediatamente após o golpe de 64. Primeiramente no Uruguai, depois Venezuela, Chile, Peru. O Darcy era chefe da Casa... O Darcy, perdão, a partir desse exílio, né, por ser chefe da Casa Civil do João Goulart, enfim, o principal elemento no ministério do João Goulart, né, desenvolveu essa identidade latino-americanista. Como eu falei, um dos primeiros brasileiros a fazer isso. E era uma identidade latino-americanista para o Darcy que não era incompatível com a identidade brasileira que ele tanto queria construir numa chave progressista, né? Poderíamos ser, para o Darcy, ao mesmo tempo brasileiros e integrar a pátria grande de Bolívar, né? A pátria grande latino-americana. Mas isso também vai ser tema para o próximo módulo, latino-americanismo, né? Quero me ater aqui à visão da identidade brasileira, da formação do brasileiro para o Darcy. E para isso a gente tem que ler O Povo Brasileiro de 95. O Povo Brasileiro é a sua obra magna, é o seu testamento intelectual e político também. O Darcy vinha escrevendo, reescrevendo e jogando fora o que tinha escrito, né, em relação a esse livro desde os anos 50. Então é um livro que levou meio século para ser gestado, né? Obviamente, originalmente a ideia era muito diferente do que o que realmente foi publicado em 50, mas o ponto é que, em 95, né? Mas o ponto é que desde os anos 50, 1950, ele vinha pensando em fazer essa grande síntese do que seria o povo brasileiro. Quando o Darcy percebeu que estava morrendo de câncer, né, ele fugiu do hospital para terminar esse livro exatamente. Um parênteses aqui, né? O Darcy estava morrendo de câncer praticamente desde os anos 70, desde 74. Foi até por isso que ele conseguiu voltar para o Brasil, né, antes da anistia que ocorreu em 79. Né? O regime militar brasileiro, a ditadura brasileira, permitiu que ele voltasse para o Brasil, provavelmente entendendo que ele estava perto de morrer e deixou ele morrer no Brasil. Mas o fato é que ele viveu no Brasil por mais algumas décadas, né? Até vir a falecer em 97. Bom, em 95 ele escreveu finalmente O Povo Brasileiro. Nesse livro, com o Freire, ele defende a miscigenação, mas contra o Freire aponta a violência brutal da colonização portuguesa. O seu pensamento é anticolonial, de crítica, de denúncia decidida do colonialismo, que seguiria vigente através de uma elite brasileira velha e ignorante, que procura apenas copiar pensamentos alheios. Em Darcy não há harmonia e equilíbrio como em Freire, né? No Darcy, o que há é dominação. O português se misturou com os indígenas, com as indígenas, né? Mais precisamente, se misturou com as indígenas e com as negras. Mas aqui não foi tão gostosamente assim como lá no Freire, né? No Darcy, essa união é mais feita de interesse, de violência e de estupro. Segundo Darcy, o elemento indígena foi o fundamental na formação do brasileiro. O Darcy defende que o cunhadismo formou aquele primeiro homem-nada, que não era nem português nem indígena. Pelo cunhadismo, ao se juntar com as índias, os primeiros portugueses que aqui desembarcaram formaram redes de compadrio com grandes contingentes indígenas. Os filhos desses encontros não podiam se identificar como indígenas, que eles desprezavam, nem como portugueses, que os desprezavam. Essa ninguém-dade, como chama o Darcy, ninguém-dade, que é o brasilíndio ou o mameluco, recebeu mais tarde a contribuição de outra ninguém-dade, os descendentes dos negros escravizados, né? Já desafricanizados pela escravidão, cito Ribeiro, né?
esses mulatos ou eram brasileiros ou não eram nada, já que a identificação com o índio, com o africano ou com o brasilíndio era impossível. Fecha a citação do Darcy. Assim, foi se formando através da transfiguração de vários povos uma nova identidade, um povo novo, como Darcy chamava, um povo de cultura sincrética, o brasileiro. Também de uma nova organização econômico-social, baseada num escravismo de novo tipo e numa inserção servil ao nascente mercado mundial. Um povo que não compartilhava do passado europeu, que não tinha em seu presente uma repetição atrasada do passado europeu e que desse modo só poderia ter e buscar um novo futuro. Mas toda essa novidade era bloqueada pelo velho. Há uma contradição aí entre o novo e o velho, né? O velho era exatamente um povo que não vive para si mesmo, que só existe em função de ser um chamado proletariado externo no mercado mundial e proletariado das classes dominantes internas que o exploravam. Assim, se em Freire havia tensões que se equilibravam, se harmonizavam, em Darcy há uma contradição entre o novo e o velho, uma contradição que só vai se resolver com a libertação desse povo de suas amarras, permitindo que esse povo em potência, que é impedido de ser um povo em seu direito total, enfim o seja. Para entender tudo isso, gente, havia a necessidade de desenvolver uma teoria própria, não eurocêntrica, que foi em grande medida o que o Darcy procurou fazer ao longo do trabalho dele, principalmente a partir da sua visão de civilizações e desenvolvimentos múltiplos. Um desses desenvolvimentos múltiplos, uma dessas civilizações, era exatamente essa civilização brasileira em formação, no interior de uma civilização latino-americana também em formação. Em suma, toda a violência da história brasileira forjou para o Darcy algo belo, que é exatamente o povo brasileiro. Eu vou encerrar essa aula com a leitura de duas passagens que me parecem sintéticas do pensamento do Darcy, da sua utopia, e que eu considero as duas passagens aqui entre nós mais belas entre tudo que já se escreveu sobre o Brasil até hoje. A primeira citação que eu vou fazer aqui fala da nossa violência constitutiva. Cito Darcy Ribeiro. Nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida através de séculos sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós brasileiros somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos por igual a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto da nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta, de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que incandesce ainda hoje em tanta autoridade brasileira predisposta a torturar, serviciar e machucar os pobres que lhes caem às mãos. Ela, porém, provocando crescente indignação, nos dará forças amanhã para conter os possessos e criar aqui uma sociedade solidária. Fecha a citação. Por fim, e fechando o livro, a segunda citação do Darcy, que eu vou ler aqui, apresenta perante nós o nosso futuro luminoso projetado por ele. Cito:
Na verdade das coisas, o que somos é a nova Roma. Uma Roma tardia e tropical. O Brasil é já a maior das nações neolatinas pela magnitude populacional e começa a sê-lo também por sua criatividade artística e cultural. Precisa agora sê-lo também no domínio da tecnologia da futura civilização, para se fazer uma potência econômica de progresso autossustentado. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque é aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas, e porque é assentada na mais bela e luminosa província da Terra. Fecho a citação. Enfim, trata-se de um futuro que ainda não chegou. Será esse futuro já um futuro do passado, ou ele ainda vai chegar? Teremos, enquanto nação, algum futuro? Esse futuro projetado pelo Darcy ou qualquer outro futuro? Ou somos condenados a ser um país, uma nação sem futuro? Sempre vivendo em um futuro que nunca chegará. Tchau para vocês. Um abraço, um beijo para todos.